cada pesquisa eleitoral. A notícia é a seguinte: o presidente da República vai diminuindo a diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já apresenta sinais de ter estacionado na intenção de votos. Segundo o levantamento feito pelo grupo Modal Mais Futura, Lula tem 41% das intenções de voto contra 34% de Jair Bolsonaro. Inclusive, produção, já vou abrir agora a enquete do dia no portal da Jovem Pan News para quem nos assiste, nos ouve, acompanhar e votar, participar no portal da PAN. A pergunta é a seguinte: você acha que esse apoio à reeleição do presidente da República está em fase de elevação? A coisa está crescendo? Sim ou não? Seu voto, jovempan.com.br. Coincidentemente ou não, Fábio Piperno, o retorno dos conflitos com o Supremo Tribunal Federal tem acontecido paralelamente a essa evolução que eu relatei aqui do presidente da República nas intenções de voto. Durante a marcha em Brasília, em defesa dos municípios, evento que reúne mais de 5 mil prefeitos, vereadores e gestores de todo o país na capital federal, João Dória e Ciro Gomes, Piperno, discursaram e participaram em defesa do municipalismo e ainda tentaram agradar os gestores que lá estavam. O deputado federal José Guimarães, um dos principais articuladores da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, disse que haverá um esforço do partido para fechar apoios ao petista e definir os candidatos a governador e senador que o PT terá ou não nos seus respectivos estados. Temos hoje Roberto Mota aqui à minha direita do vídeo, à esquerda nossa, o Jorge Serrão, Marco Antônio e Fábio Piperno. Boa tarde aos senhores, ótimo programa para todos nós. Vamos começar discutindo um pouco essa ascensão, mais uma pesquisa aí que retrata justamente isso. Piperno, Lula vai até o fim? Claro que vai até o fim. Boa tarde, senhores, boa tarde, colegas. Essa certeza vem de onde? Essa certeza vem do fato de que ele está cada vez mais empolgado com a candidatura a presidente, lidera em todos os levantamentos, sempre com percentuais acima de 40%. É verdade, como você lembrou, que ele há muito tempo ele está estacionado, só que ele está estacionado acima de 40%, e isso, em votos úteis, significaria hoje, se a gente descontar brancos e nulos, algo acima de 45%, então é um patamar muito elevado e, como eu sempre tenho dito aqui, em todas as pesquisas presenciais, a vantagem está sempre acima de 10% no primeiro turno, entre 15% e 20% nas simulações de segundo turno. Em todas as pesquisas realizadas pelo telefone, que tem mais dificuldade para captar aquele eleitor com renda de 2 salários mínimos para baixo, que é onde exatamente o ex-presidente tem larga vantagem, essa margem de Lula para Bolsonaro cai. E foi assim, por exemplo, se a gente pegar as últimas, presenciais, IPESP, isto é, censo. Isso considerando, de uma semana para cá, para não ir tão longe do tempo. IPESP e isto é, censo. Nessas duas ocorre isso que eu disse. Se você pegar as duas feitas pelo telefone, acontece exatamente o que a gente está relatando hoje. Ô Serrão, você sempre foi um cara aqui no 3 em 1 que trouxe a informação e a opinião, sempre com a sua análise aqui no nosso programa, de que haveria uma possibilidade sim do Lula não ser candidato. Você mantém essa opinião? Saudações, meus amigos e amados haters. Mantenho sim, mas parcialmente. Por quê? A questão do Lula é que ele é o cara do partido. Desde o começo ele está vindo para o sacrifício nessa eleição. Ele foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal para cumprir a missão de se contrapor a Jair Bolsonaro. E ele tem feito isso. Só que o objetivo dessa jogada era que Jair Bolsonaro cometesse um erro que até o levasse ao impeachment. Por enquanto, isso não aconteceu. Então, Lula aguarda o momento certo para ele ter a certeza exata de que ele vai ter realmente a condição da disputa eleitoral. Só que o problema até agora está sendo exatamente esse. A terceira via não surgiu, não tem um candidato alternativo. Então, o Lula vai ter que segurar a onda e ir até o fim. Só que vai ser o fim dele. Porque o que nós estamos vendo hoje as redes sociais usaram e abusaram de exibir um vídeo. Um dos temas centrais da segurança da campanha desse ano vai ser a segurança pública. E exibiram um vídeo em que Lula defende lá, 2 vídeos em que ele defende, os batedores de carteira, os ladrõezinhos de celular como pessoas coitadinhas. E o outro vídeo mostra o rapaz Renan, que foi barbaramente assassinado por um motoboy falso aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, essa cena dele defendendo bandidos
o coloca numa posição de inferioridade perante a maioria da população, que é honesta, que está se sentindo muito sufocada pela questão da violência fora do controle. Esse assunto até mais tarde a gente vai falar, quando for tratar da questão da Dilma Rousseff, que fez um pronunciamento muito curioso sobre a questão da violência no Brasil e que nós deveríamos, dessa vez, levar a sério o que a Dilma está dizendo. O Brasil continua um país violento, exterminador dos seus cidadãos. E isso numa suposta democracia como nós estamos vivendo. Ô Mota, não sei se vocês vão me chamar de maluco ou não, mas eu ainda tenho uma ponta de desconfiança, me corrijam se eu estiver errado, que se o Lula, até o mês de agosto, vier a cair mais nas pesquisas e o presidente da República crescer, ou enfim, ele desabar e aumentar o seu nível de rejeição, ele pode ser substituído. Você acha muita loucura da minha parte ou não? De forma alguma, Paulo. Ele pode ser substituído alegando doença, alegando que quer retornar à vida privada. Você fez uma pergunta muito importante, né? O Lula vai até o fim? Vai. A gente só não sabe aonde está o fim do Lula. Por mim, pelo que eu consigo ver, o Lula está estacionado, né? É o que as pesquisas mostram. Mas está estacionado em lugar proibido. O candidato Lula é um candidato artificial, é um candidato inventado, é um candidato reciclado, é um candidato ressocializado depois de uma temporada na prisão. O candidato Lula é o defensor de todas as pautas erradas. É o defensor do aborto, da redução do consumo da classe média, da soltura de criminosos, como muito bem lembrou o Serrão. O Lula repete que não há nada demais em assaltar para roubar um celular, né? Mesmo quando a vítima acaba com um tiro na cabeça, jogada num valão, como acontece a toda hora. O Lula é um candidato que defende a censura nas redes. Atenção, jovens, vocês, para quem a internet é uma parte essencial da sua vida, o Lula defende a total regulamentação e controle das redes. O Lula, Paulo, é um candidato dos eventos fechados, é um candidato que não pode ir à rua, é um candidato que, quando tem que ir à praia, quer ir à praia, ele manda fechar a praia. É exatamente o oposto à imagem refletida no espelho do maior fenômeno eleitoral das últimas décadas, que é o Jair Bolsonaro. Aí as pessoas ficam, né, os poucos que ainda restam, fãs do Lula, ficam com raiva quando a gente faz uma afirmação como essa, amplamente amparada pela realidade. Essas pessoas talvez não tenham ido da manifestação de 7 de setembro do ano passado, talvez não tenham ido em nenhuma motociata. Eu fui na daqui do Rio. Bom, essas pessoas vão ter mais uma oportunidade, quem sabe agora, no dia 1º de maio, parece que vai ter uma manifestação do mesmo porte, vai ser mais uma chance para constatar a principal diferença entre Jair Bolsonaro e o candidato estacionado, ex-presidiário Lula. Marcos, sem Lula, Bolsonaro existe? Sem Lula, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo. Sem Lula, Bolsonaro existe. Eu acho que a questão aqui, Paulo, é muito mais voltada para o fato de que existiu uma expectativa da esquerda, pipérnica, do nosso amigo, que estava fazendo balanços aí com a cabeça quando o Mota falava. Daqui a pouquinho ele vai falar. Daqui a pouco vai falar. A respeito dessa questão do Lula, né? Eu acho que é o inverso, né? O Bolsonaro já existe no campo eleitoral, nesse ambiente eleitoral, e o Lula, existindo como existe, ou existindo como esses institutos de pesquisa mostram, era o grande sinal de interrogação de nós, que olhamos para a realidade. Eu gosto muito de falar isso, porque não dá para você enxergar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Isso é coisa de idealista, de gente que vive numa pseudo-utopia, querendo projetar as suas insatisfações e os seus desejos mais íntimos para o mundo fenomênico. Porque a verdade única e simples, Paulo, é que vai ser sim uma eleição polarizada. Nesses dois polos a gente vai ver representados Lula e Bolsonaro. Eu acho difícil o Lula desidratar tanto a ponto de deixar de ser um nome na disputa, deixar de ser cotejado ou cogitado como alguém relevante na disputa, porque não tem outra pessoa. Você tem o Dória, que desapareceu, Dória sumiu.
Ele aparece agora, ele está fazendo a mesma coisa que o Alckmin. O que ele está falando? Ele está falando que agora ele respeita o Lula e não respeita o Bolsonaro? Ele quer se colocar como uma espécie de moderado. Eu sou moderado. Para a minha direita estão os ultra-radicais, neoliberais, ultraconservadores, e coloca tudo que você quiser colocar de adjetivo aí. E à esquerda dele tem o Lula, com quem ele pode dialogar. Isso não só soa oportunista, mas soa até um pouquinho de desespero, que é o que eu acho que está acontecendo com todo mundo que está fora do bolsonarismo. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou um bolsonarista, é porque o pessoal... Não, peraí, Piperno, você já vai falar? Calma, tá... Peraí, Piperno, ajuda o mediador aqui, por favor. O que existe aqui é uma segurança dos bolsonaristas com relação a essa polarização. O Lula, você vê que ele está tateando todos os cantos. Ele está indo para MTST, Boulos. Aí pega lá a galera do PSOL completamente insana. Aí ele volta para a centro-esquerda, Alckmin, e faz aquela sinalização para os sindicalistas. Então ele está trabalhando porque ele não está se enxergando como um candidato forte. Então ele precisa criar essa conjuntura. O bolsonarismo está muito tranquilo com relação a discurso, princípios, valores e lideranças. Elas estão postas aí. Quem está batendo cabeça é essa galera que está no meio, entre Bolsonaro e Lula, que é representada por Ciro Gomes, sumiu, desapareceu, o amigo do Piperno, e o Dória, o João Dória, que é uma carta fora do baralho hoje. União Brasil já tem falado em abrir mão, né, de ser uma candidatura viável para tentar articular com alguém, e você percebe que agora virou um mercado. Nesse aspecto, o Luiz Felipe Dávila acertou na sabatina da Folha. Ele virou e falou que essa terceira via virou uma espécie de mercado de caciques, que é o que a gente está vendo. Os donos dos partidos estão tentando articular alguma coisa para ter algum tipo de sobrevivência política. Muito bem, Piperno, eu fiz essa pergunta, coloquei esse tema aqui, porque é visível que existe um antipetismo, existe um bolsonarismo, certo? Existe o bolsonarismo e existe o antipetismo. O que é maior? Paulo, veja, em relação à existência do antipetismo, isso não é novidade alguma. Isso existe desde 1980, quando o PT foi fundado, né? Mesmo no campo da esquerda. Os atritos, o Serrão vai se lembrar disso, né? Entre Brizola e Lula eram históricos. Aliás, o Brizola apelidou o Lula de um sapo barbudo. Brigavam demais. Sempre foi assim. Então, em relação a isso, novidade nenhuma. Aliás, ficou até feliz do Marco ter assistido lá a entrevista do Dávila, na Folha de São Paulo, como ele disse, né? Porque, de fato, é um veículo que o Marco critica muito. Mas eu posso criticar, não? Claro que você pode. Obrigado. Da mesma forma que o Dória criticou e foi ferrenho adversário, aliás, adversário não, inimigo do Lula a vida toda, e agora começa a apontar qualidades, né, no candidato, no pré-candidato do PT, quem sabe até acenando com um apoio um pouco mais na frente. Porque eu diria para você, aliás, eu já disse isso ontem, quer dizer, passar de Bolsonaro para apoiar o Lula significa evolução da espécie. Nossa. Agora, eu quero dizer o seguinte, até porque o Dória, aliás, enfim, Bolsonaro nem sei se é de alguma espécie. De qualquer forma... Mas essa estratégia do Dória, você acha que ela é eficiente? Eu acho que é quase... O que vocês acham dessa estratégia? Porque há uma mudança muito clara. Eu acho que é quase que uma... Há visivelmente um aceno. Eu acho que é quase que uma rendição. Do tipo, talvez eu não seja candidato e aí vamos pensar o que fazer. Agora, veja, se eu fosse rebater todas as inverdades que eu ouvi aqui hoje, até de que o Lula apoia meliante, sei lá, bom, enfim... Tá gravado. Apoiar... Tá gravado. Não é isso. Em dois vídeos diferentes. Não é apoiar, não é dizer, olha, eu apoio isso. Ele está fazendo a defesa do cidadão, uma outra coisa. Mas aí, garoto só roubou um celular e foi para cadeia, ele falou isso. Voltando aqui... Ele falou exatamente isso, ele defendeu o bandido de celular. Não é que ele defendeu o bandido de celular. Um bandido que cometa um pequeno delito, ele pode receber uma outra pena. Uma arma na cabeça. Uma arma na cabeça, Eu quero dizer o seguinte, em relação à questão de novo, o Roberto bateu nessa tecla de liberdade de expressão, sei lá o quê. Sei lá o quê? É assim que você trata a liberdade de expressão. Não. Aqui o Roberto disse alguma coisa a mais que eu realmente não me lembro o que era. Porque o fato é o seguinte, criou, por exemplo, a lei de acesso à informação. O outro
prega sigilo de 100 anos, exige sigilo de 100 anos, até para a visita que recebeu de bispo, de pastor. O que você está dizendo é que o Lula defende a liberdade e o Bolsonaro não. O Lula, por exemplo, foi no governo Lula que se lançou, por exemplo, o portal da transparência. Você pode ir lá checar tudo. No governo Bolsonaro, você tem os 100 anos de sigilo em relação aos gastos dos cartões corporativos. Então, vamos devagar com essa história. Outra coisa, no governo Lula, que eu me lembre, não foi censurada nenhuma exposição, como fizeram lá em 2014, 15, né, grupos ligados à extrema-direita. Como é o nome daquele repórter que foi expulso porque criticou o Lula? Então, Roberto, eu vou te corrigir. Ele não foi expulso. O Lula até queria, mas depois foi convencido lá. O Larry Hotter. Era um jornalzinho, New York Times. Exatamente, o New York Times, que a direita abomina. Mas o Lula chamou o Lula de bêbado, o Lula ficou bravo, vai expulsar o cara, e acabou recuando, óbvio, né? Isso seria uma medida absurda. Agora, se a gente entrar em agressão a repórter, então, principalmente quando é agressão mulher, né? Aí o presidente Bolsonaro cresce. O que mais que ele é? Inclusive, fala mais. Ele é sexista, ele é racista, eu não vou falar mais tudo que eu acho. fascista. Agora, eu só queria focar na questão do portal da transparência e lei de acesso à informação, coisa que o Bolsonaro não gosta. Você, Mota? Eu só queria lembrar que continua de pé. Atenção, senhoras e senhores de todo o Brasil, pessoal que me segue no Twitter, continua de pé o desafio que eu fiz ao Piperno, hein? Uma frase do candidato Lula defendendo a liberdade. Meu Deus. Não precisa nem ser liberdade de expressão, pode ser liberdade de geral. O Piperno falou que tem livro. Tem livro. Eu só peço uma, gente. Não é tão difícil assim, né? Muito bem. Jorge Serrão, chama o VAR nessa história. Olha, tem que chamar o VAR porque o Diegson nunca vai demorar a chegar. A situação de Lula, ela tá ficando um pouco complicada. Tem uma informação que surgiu agora, recentíssima, de que o nível de emprego, olha, essa informação é preciosa. O Auxílio Brasil nos estados do Norte e Nordeste já supera a quantidade de empregos. Essa região é a que, em tese, seria a região onde haveria votos em massa para o PT. Então, pode haver aí uma guinada em função do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 do eleitorado em favor de Jair Bolsonaro. Então, esse é um dado que não pode ser esquecido e tem que ser levado em conta, porque ele ainda não está devidamente propagandeado. Mas isso aí já começa a movimentar aquela economia local. Auxílio Brasil, mais do que empregos nos estados da região norte. Então, pense nisso e veja se Lula realmente vai ter fôlego para aguentar chegar ao fim dessa disputa presidencial. Eu garanto, bato na tecla, é o fim de Lula. Já acabou, já era. Marco Antônio. Paulo, o que a gente está vendo é uma questão muito simples também de prioridades. Você percebe que as prioridades da esquerda são completamente irrelevantes para o cenário econômico e político, político e social. Então você vê o Lula fazendo discurso falando de MTST no Ministério da Habitação, Ministério do Índio. É um discurso ruim, tá? Ruim. Ele não está achando o tom. E você percebe que a direita, ela está com um discurso de prioridades. Quais são as prioridades? Tem que acabar com a burocracia, tem que segurar a onda do Supremo Tribunal Federal, as reformas têm que ser feitas, e isso não é pauta ainda, e nem é pauta legislativa, mas eu entendo que tem que existir algum tipo de restrição normativa, tem que ser uma PEC, para tirar esses superpoderes do Supremo Tribunal Federal. O principal deles, eu já falei aqui, competência originária para julgar ações do controle concentrado. Isso daí tem que acabar. Não dá para manter essa relação de clientelismo entre legislativo e judiciário, onde você atravessa a Praça dos Três Poderes e ganha o que você perdeu lá, que é democrático, que é voto, que é representação popular. Isso está completamente equivocado. Mas quem está enxergando as pautas prioritárias e o senso de urgência com relação a questões econômicas é a direita. A esquerda está maluca, a esquerda ensandeceu. E a prova disso foi a pandemia, o pessoal aplaudindo lockdown, o pessoal da esquerda achando que usar máscara é sinal de virtude, sinal de sinalização moral perante os outros. O que foi? Boris Johnson é de esquerda?
Não, a questão, eu não vou entrar na lógica pipérnica aqui, porque você desvia do discurso. Eu estou falando de prioridades para a nossa pauta nacional. E quem está enxergando é a direita. E é isso que está dando tração, não só nas pesquisas, mas nos resultados, que tem aparecido e que tem mostrado muito mais uma manifestação popular em favor do Bolsonaro e, assim, grilos e feno para o Lula. Agora eu vou falar um negócio surpreendente aqui. Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ouvir o nosso piperno. Por quê? A questão da transparência é muito séria. É preciso uma transparência maior nessa questão dos cartões corporativos. Nós temos uma diferença. Tem um cartão corporativo que o presidente utiliza que ele quase nem gasta, nem usa nada para aquele cartão. O outro cartão paga lá as despesas do Alvorada, dos palácios. Então ali tem um gasto. Isso aí é facilmente divulgado. Mas tem um cartão que cuida da área da segurança. E isso é uma caixa preta da República. E como essa, tem várias tantas outras caixas pretas e a gente precisa, aí cabe ao Legislativo aprimorar esse tipo de fiscalização. Então, nesse ponto, o piperno está inteiramente certo. O presidente Bolsonaro, inclusive, deveria ouvir esse conselho. Transparência não faz mal a ninguém, até porque facilita a vida do gestor público. Num país dominado pela cleptocracia, a transparência é a garantia de que você não será vítima dela. É isso aí, Serrão. Inclusive, o portal da transparência está atingindo a maioridade agora, já fazendo 18 anos. Mas eu vou dar uma informação para você, Serrão, que é um dado que saiu hoje. Vou atualizar o marco, que nem sempre tem informações econômicas lá muito atualizadas. FMI, aliás... Lá vem o FMI! Vamos lá, FMI! Não. Fome, miséria e ignorância. Não. Austin Rating, com base no estudo que o FMI fez em 102 países, informação divulgada hoje. Brasil será o 9º país com maior taxa de desemprego do mundo em 2022. E a estimativa é que essa taxa chegue a 13,7%. Ou seja, não é uma pesquisa, não Quem é são uma... os primeiros, Piperno? Oi? Quem são os primeiros, quem são os países com mais desemprego? Não tenho aqui a lista toda, mas eu vou procurar para você. É que ele pegou no UOL. Não peguei no UOL. Essa notícia, Marco, que você está mal informado, ela está... Estou mal informado sempre, ela né? está em vários, por exemplo... E você está bem informado Eu estou, sempre. está no estado de Minas, está no Correio Brasiliense, está nos portais aqui de São Paulo. Parabéns. Você sabe quantas vezes o FMI já errou a previsão deles? Não? Pois é, mas de vez em quando só acerta, erra, né? De vez em quando mas acerta. Mas ultimamente só errou tanto que o escritório dele saiu do Brasil, né? Mas aí que está o negócio, engraçado. né? Piperno, o outro democrata, o outro portal da Transparência pegou... Não, ele é autoritário porque o escritório saiu. Piperno, então deixa eu ir lá de novo no Palácio do Planalto. Atenção, presidente Jair Bolsonaro, preste atenção nisso que o Piperno acaba de divulgar. Esse alerta é bom, bom ficar com a orelha em pé. Sabe por quê? Estamos perto aí de mais um aumento da taxa de juros no Brasil. Isso é criminoso. Essa desculpinha de que temos uma inflação que justifique aumento de taxa de juros, isso é cascata pura. Tem que identificar qual é a causa real do nosso índice de inflação. E eu digo, já até lancei esse debate aqui no site da Jovem Pan. Temos que reavaliar os nossos índices de preço. Não é possível que o aumento do tomate, da cenoura, do chuchu e outra coisa vá interferir no aumento do aluguel ou no aumento, por exemplo, que vai ter agora de plano de saúde. Esse modelo está errado, esse esquema IBGE, esse modelo nosso passado, tem que ser questionado. Esse era um ponto que o presidente Jair Bolsonaro também deveria questionar e acionar sua equipe econômica. Porque a esquerda está usando, a esquerda e a mídia estão usando esse argumento de subida de inflação para indicar um fracasso do governo quando ele não é real. Deixa eu trazer esse ponto que eu achei bem interessante que o Piperno coloca. O Piperno já está buscando no Google o Piperno está em ação hoje. Você já tem o resultado? Eu também estou não. procurando aqui. Daqui a pouquinho você vai... Pois é, que saiu hoje, né? Saiu, estava muito quente. Deixa eu aproveitar esse tema da inflação, porque eu acho que dá um bom debate aqui para a gente conversar. Mota, eu vou começar por você. O discurso do presidente da República é muito focado hoje, atualmente, em liberdade. Essa questão da inflação é aterrorizante para todos os brasileiros. Quem vai na farmácia, vai no supermercado. Você acha que o presidente da República peca em priorizar o discurso da liberdade ao invés do discurso de combate à pobreza?
As duas coisas estão intimamente ligadas, Paulo. Eu faço o supermercado, faço a feira aqui em casa, então eu acompanho os preços, né? Por exemplo, tem preços que pouco mudaram. O preço da batata quase não mudou, o preço da cebola quase não mudou. Agora, a cenoura saiu de R$ 4,00 para 12. O tomate, que custava também isso, 3, 4, 5 reais, foi para 13, 14. Não dá para entender muito bem. Eu estou ainda procurando a explicação para essa subida de preços, né? A carne subiu muito, a carne agora já baixou um pouco. Mas as duas coisas estão amplamente ligadas. Essa inflação é um problema mundial. Todos os países estão sofrendo disso. Eu estava vendo hoje uma reportagem dizendo que desde o início da pandemia o preço da gasolina nos Estados Unidos sumiu mais de 150%. A inflação é um problema na Europa. A gente viu que foi a questão que a Marine Le Pen usou como ponto central da sua campanha eleitoral, né? Agora, a inflação, o Serrão começou a falar sobre esse ponto. A causa básica, fundamental da inflação é a expansão da base monetária, a emissão de dinheiro por parte do governo. E na raiz disso estão sempre os gastos do governo, a dívida que o governo tem. Governo, eu quero dizer Estado, né? O Estado brasileiro, não é só, obviamente, o Executivo. O Estado brasileiro, que inclui o Legislativo, que inclui o Judiciário, que inclui todas as estatais, que inclui todas as prefeituras. Esse gasto hoje é muito alto, ele representa uma fatia muito grande do que o Brasil produz. Daí esse assunto que é recorrente das reformas estruturais. Qual é o objetivo das reformas estruturais? É diminuir o tamanho do Estado, aumentar a sua eficiência, reduzir os gastos. Reduzindo os gastos e a dívida, o governo emite menos dinheiro e um dos resultados disso, além da prosperidade, da criação de emprego, do desenvolvimento econômico, é a redução na inflação. Deixa eu te provocar um pouco nessa tua explicação. Essa é uma explicação de um discurso extremamente técnico e voltado a pessoas que têm formação política para compreender isso. E o povão? O povão precisa sair todo dia de casa e trazer comida para dentro de casa. O que eu quero entender é o seguinte: qual vai ser o discurso do presidente da República voltado a esse público? Porque se ele fizer essa explicação mais técnica, não sei se os senhores vão concordar comigo, eu não vejo efetividade eleitoral nisso. Paulo, o presidente da República tem um discurso, sempre teve, isso é uma das marcas dele, um discurso de campanha franco e sincero. Ele fala sempre em termos que o homem comum consegue entender. A explicação que eu dei aqui realmente foi uma explicação técnica. Eu não sugeri aqui um discurso de campanha para o presidente Bolsonaro. Ele não precisa dessa sugestão. Se tem alguém no Brasil que sabe se comunicar com o povo, é o presidente Bolsonaro, né? Agora, eu acho que aqui você perguntou sobre a questão da liberdade versus a questão da inflação. A questão da liberdade, o povo, o homem comum, sentiu na pele, Paulo, a importância disso no momento em que o homem comum foi impedido de sair de casa para levar a sua carrocinha de cachorro-quente, ou montar sua barraca de camelô, ou ir trabalhar na oficina. O homem comum foi proibido de sair de casa, cancelaram o transporte público dele. Foi uma violação da liberdade individual como nunca se viu nesse país. E parte do que a gente vê hoje, no cenário de desemprego, de alta de preços, uma parte disso tem a ver com o fique em casa. Você vai lembrar, né, que o presidente Bolsonaro foi a primeira voz pública a se levantar e dizer: se a gente fechar a economia, lá na frente vai vir um desastre. Na hora que o desastre vem, ao invés dele ser reconhecido como a pessoa de visão que previu o erro daquelas medidas, que hoje já se pode dizer isso, né? Tem muita gente, talvez a maioria das pessoas já reconheça que o lockdown foi um erro. Em vez dele ser reconhecido como a pessoa que apontou esse erro, se quer jogar a culpa da situação atual nas costas dele. É como o Marco diz: qualquer coisa que o Bolsonaro faça, o problema é dele, né? É errado. Então, as coisas não podem ser assim. Deixa eu passar a palavra para você. Buscando entender, vou puxar esse ponto justamente que o Mota traz aqui. Ele traz uma espécie de terceirização de algum tipo de responsabilidade, ou um compartilhamento dessa responsabilidade. Isso cola?
Eu acho que não é questão de colar, aconteceu no mundo inteiro. Hein? O processo inflacionário pegou todos os países, os Estados Unidos, inclusive, com relação a vários preços, foi muito pior do que aqui no Brasil. E o nosso Banco Central, ele inclusive se adiantou com relação ao estabelecimento dos juros, o que arrefeceu o impacto que teve no preço dos nossos produtos, do nosso mercado interno. Agora, o que tem que ficar muito claro, Paulo, é o seguinte: a economia é soberana no que se refere ao momento de decisão, na hora do voto. Há uma expectativa, inclusive, da inflação diminuir até isso. Exato. Então você tem uma série de ajustes que estão sendo realizados, você tem o Auxílio Brasil, você tem programas sociais para tirar as pessoas de uma situação de miséria imposta por tarados por lockdown, né? Tarados. Não, e esses tarados são muito cara de pau, hein, Paulo? Falando aqui para você que, olha, você entrevista, eu não vou citar nomes, mas prefeitos que gostam de falar, eu salvei, Serrão, vidas, mas o Bolsonaro é genocida. Agora, o Mota, o Piperno, você, qualquer pessoa com 2 neurônios vai entender que isso daí é um papo furado. Que o prefeito tem razão, né? Oi? Que o prefeito tem razão, claro. Ah, entendi. Então, na hora de você atribuir a mortandade a alguém, é o Bolsonaro. Na hora de salvar vidas, não é dinheiro público federal que veio lá dos cofres da União, não foi a compra das vacinas realizadas pelo governo federal também. Compra das vacinas? Não foi nada, Você né? lembra daquele discurso? Não foi nada. Eu não vou comprar jamais a vacina chinesa comprou, do né? Dória. Ué. Porque então, estava falando uma bravata. Então, tá vendo? A bravata é mais da esquerda do que da direita nesse aspecto. Mas quem foi lá na China, claro isso, quem foi lá na China buscar a vacina, não foi ele. Foi quem trancou todo mundo em casa. E, aliás, trouxe agora vacina. A gente está vendo também que a Coronavac não tem essa efetividade toda, essa eficiência toda, né? Ela é bem ruim. É verdade, que tem a cloroquina. Só que quando isso... A vacina é muito boa e a gente sempre recomenda as pessoas a tomar. Exatamente. Tudo bem, quem quiser toma, não tem problema nenhum. Exatamente. Ele vai inclusive lançar o samba da cloroquina. Vai lançar o samba da cloroquina de Jesus aqui. Muito bem. Só um minuto. Você terminou? Eu só quero concluir falando o seguinte: essa questão econômica, quando chegar perto das eleições, inevitavelmente, Paulo, inevitavelmente, e aqui eu vou falar para você, bem baixinho, porque é um segredo nosso. Sim, ninguém tá ouvindo. Vai estar muito ruim na visão do Piperno, independentemente dos dados. Ele vai pegar qualquer dado, FMI, ele vai pegar Banco Mundial, qualquer dado, e ele vai fazer uma interpretação bem sujeita ao pessimismo e ao alarmismo. Mas você vai ser otimista também, né? Não, eu tento ser realista, é diferente. Essa é a grande diferença entre eu e o Piperno. Muito bem, peraí, Piperno, o Serrão quer chamar o VAR antes de você, por favor. Eu quero chamar o VAR e pela terceira vez hoje encher o saco do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele tem que ter uma conversa séria com o Paulo Guedes sobre essa questão. Ainda bem que não é comigo agora. Agora não é com o Piperno. Agora é com o Paulo Guedes. Que ia ser um constrangimento. Sobre essa composição dos índices de preço no Brasil. Você teve inflação no mundo inteiro, só que o impacto da inflação lá fora é totalmente diferente daqui. Aqui, o cálculo de inflação, o tomate, chuchu e outras coisas aumentam, e aí isso afeta o preço do aluguel, isso afeta o preço, o reajuste do plano de saúde. A população não consegue entender por que isso acontece. E a gente aqui, que não é tão idiota, consegue explicar. Isso acontece porque os índices estão calculando mal. O índice que calcula o reajuste do plano de saúde não calcula direito, da mesma forma como o aluguel. Está totalmente errado aquele aluguel subir dessa maneira como está subindo. Isso e vários outros índices. Então, tem que mexer aonde? IBGE. Essa é uma discussão política, econômica e social de alta relevância. Só que a gente não quer ter aqui. Aqui é mais fácil. O Copom vai aumentar o juro e idiota bate palminha, porque vai dar lucro para banqueiro e para rentista. Eu não jogo nesse time, não.